Meu principal enfoque não é falar de soluções. Meu principal enfoque é falar de ideias, paradigmas, ideias novas, sugestões e, consequentemente, soluções que deveriam ter isso. Sejam elas soluções BMC ou soluções desenvolvidas pelas próprias empresas clientes. A realidade é, as empresas vivem já num momento de futuro. Eu acho que não dá para falar que o futuro ainda vai chegar, o futuro já chegou. Tem muita coisa acontecendo, muita mudança acontecendo até hoje e nós temos que acompanhar isso. Um exemplo dessa mudança acontecendo, acho que é essa foto. Essa foto, na verdade, ela parte de cima foi tirada em 2007, parte de baixo foi tirada em 2015. Estamos falando de 8 anos e a diferença tecnológica nesses poucos 8 anos é gritante. Há 8 anos atrás estávamos falando de câmeras fotográficas, algo totalmente offline, e hoje, em 2015, estamos falando de celulares com câmeras, conectividade online, a pessoa tirando foto e já publicando simultaneamente. Então, estamos já vivendo o momento que a gente chama o momento dos milênios. Essa turma nova que nasceu, até a turma como um dos meus filhos, essa turma já está trazendo as novidades, consumindo essa novidade, e nós estamos indo juntos. Não acho que nós estamos tão separados, não, porque no dia a dia a gente está usando a mesma facilidade. Eles trazem primeiro, eles se acostumam mais rápido, mas nós, independente de geração, já estamos com toda essa mobilidade e essa agilidade no nosso dia a dia. Então, são sobre essas ideias que eu vou conversar com vocês hoje, o que isso pode mudar, o que deveria mudar nas nossas empresas, no nosso dia a dia também profissional, ou no nosso dia a dia como oferta de serviços. O que acaba acontecendo? A nossa oferta, a maneira com que nós vamos tratar os serviços que estão sendo oferecidos, tanto para clientes da nossa empresa, quanto para áreas internas da nossa empresa, ou clientes internos da nossa empresa, essa oferta tem que ser sensacional. Por quê? As pessoas não estão mais comparando o acesso que eles têm hoje nos nossos portais, nas nossas ofertas de serviços, não estão mais comparando com aqueles sistemas antigos e tradicionais da própria empresa. Houve um progresso em relação àquilo, já não satisfaz. Está sendo comparado diretamente com o Facebook, com o Google. A hora que alguém vai fazer uma busca, ele imagina que deveria ser uma busca como a do Google, não mais uma busca como palavras-chave, menus, etc. A hora que ele entra num portal para solicitar alguma coisa, ele gostaria de um portal no estilo de uma Amazon, de outras empresas de .com aqui do Brasil também, várias e várias lojas. Você tem facilidade para pedir o que você quer, independente que seja e aonde esteja. Quando estamos falando de algo social, algo ágil como o Snapchat, é escrever, responder. Social como o Facebook também, eu quero dicas de alguma coisa, eu quero informação de alguma coisa. Quantas pessoas já não trocam informação e até vendem coisas através do Facebook? E algo colaborativo como um Google Docs, você escreve ao mesmo tempo, o outro também está escrevendo, você está escrevendo, o outro está enxergando o que você está fazendo. Então, essa interatividade toda, essa agilidade que a gente usa no nosso dia a dia, tem que fazer parte da nossa experiência de oferta de serviços, porque é com base nisso que as pessoas estão comparando, não mais com base nos outros sistemas que tínhamos. Outra grande mudança é justamente porque os serviços estão nas nossas mãos. E aí eu abro um pouco a conversa, não para falar somente de dispositivos móveis, que é uma realidade muito forte hoje em dia. Tudo está na mão do nosso dispositivo. Eu deixo meus filhos para encontrar com a turma deles, eu e minha esposa já olhamos direto no celular para ver que sessão de cinema tem. Eu não vou até o shopping para daí descobrir que o horário do cinema não era bom em um shopping e é bom em outro shopping. Então, eu tenho na minha mão os serviços, e eu tenho na minha mão significa o seguinte: em qualquer lugar que eu esteja, no meu desktop, outro desktop, na sede onde eu trabalho, ou dentro de um cliente, ou em outra sede, eu tenho as mesmas informações que eu teria. O meu equipamento em casa me dá os mesmos acessos que o meu equipamento dentro da empresa. Então, essa possibilidade de acessar o serviço em qualquer lugar, pensar tanto na parte do mobile, dos celulares e tablets, quanto também de equipamentos em qualquer lugar. E uma coisa interessante, eu escolho os serviços que eu quero. Para perceber como não é muito mais aquela questão antiga em que alguém vinha te fazer uma propaganda de algo, você parava para ouvir e acabava entendendo que precisava daquilo.
Em geral, hoje em dia, estamos trabalhando no inverso. Eu sei o que eu quero, eu escolho, eu vou atrás. As ofertas e serviços devem vir atrás de mim. Se eu quero informação de um tipo, eu sigo esse tipo de informação no Facebook, eu sigo esse tipo de informação no Twitter, no LinkedIn, e aí eu começo a ter a informação que eu quero. Então, eu escolho que informação estou querendo. E o próprio Google reage dessa maneira. Você faz buscas de um tipo, você vai clicando nas informações que você deseja e ele vai aprendendo com você e cada vez te mostra mais informações daquele mesmo tipo. É um teste interessante que vocês podem fazer, é realidade isso. E aí o que acaba acontecendo? Nós podemos, dentro da empresa, fazer uma oferta de serviço desconectada e totalmente em desvantagem, porque outras empresas estão fazendo ofertas de serviço totalmente conectadas, e aí temos tanto de conectado porque está ágil, está em tempo real, como conectada porque está alinhada com as tecnologias novas. Ou a gente fica nesse passo atrás, desconectado, e aí temos já de cara um custo operacional extremamente alto, porque cada vez que algo não conectado acontece e eu troco de nível de suporte, eu acabo gastando 3 vezes mais o custo dessa resolução ou dessa ação, dessa solicitação. Por outro lado, eu posso tirar vantagem em todas essas tecnologias do dia a dia. Tudo que eu comentei de acessibilidade, de conectividade social e busca por linguagem natural, tudo isso pode estar ligado na nossa oferta de serviços. E como eu comentei, tanto para o usuário interno, os profissionais da nossa empresa, como também para os próprios consumidores dos serviços da nossa empresa, dos produtos da nossa empresa. Então, estamos falando de um self-service real. Qual que o que eu já comentei em algumas palestras também. O que é um self-service hoje? Não é mais eu entrar num portal de serviços e fazer minha abertura automática de chamados. O self-service real é eu entrar em algum lugar, vamos já colocar bem genérico assim, e resolver o que eu preciso. Com a ajuda da TI ou não, uma ajuda direta da TI ou uma ajuda indireta da TI. O que eu digo indireta? De repente eu usei um conhecimento que a TI me proporcionou, um conhecimento que a empresa me proporcionou e eu resolvi o que eu queria. E por que é interessante essa questão do self-service real? Qual que é o tempo de resolução de um chamado? Geralmente a gente calcula um tempo de resolução de um chamado, de execução de alguma coisa, da hora que foi aberto o chamado até a hora que foi resolvido esse chamado. Num self-service real, como eu comentei, um conceito mais aberto, o tempo é da hora que eu senti o incômodo, porque eu quero algo novo, ou na hora que eu precisei de algo, uma falha, etc., desde a hora que eu presenciei essa situação, até a hora que ela foi resolvida. Ou seja, eu posso tomar algum tempo tentando resolver por conta própria, fazendo uma busca, tentando entender o que está acontecendo, e depois desse período é que eu vou abrir o chamado. Para mim, como usuário, dos serviços da empresa ou áreas internas da empresa, o tempo começou ali, onde eu senti pela primeira vez. O tempo, para mim, não começou na hora que eu abri o chamado. Então, a real eficiência do self-service, a real eficiência da API ou a real eficiência da empresa, considera desde a hora que a pessoa sentiu a necessidade, considera também a hora que abriu o chamado, até a hora que foi resolvido. Esse tempo maior é que seria um self-service real. E aí o que acaba acontecendo para facilitar e atingir esse self-service real? A TI ou a empresa tem que ser sem formulários. Eu não posso ficar preenchendo um monte de campos para pedir algo ou solicitar algo. Porque se eu ficar preenchendo um monte de campo, eu prefiro telefonar. Ou às vezes eu não prefiro nem telefonar, eu prefiro conviver com a situação. Quebra um galho. Então, a hora que eu entro num portal, para uma oferta atrás de algo de serviço, eu deveria usar uma linguagem natural tanto quanto um Google. Eu escrevo uma frase e o sistema é que tem que se preocupar em identificar essa frase e trazer formas de eu resolver essa situação. Lembrando, formas de resolver, não somente chamados a serem abertos. E trazer também a potencialidade do social. Quer dizer, se existe uma informação que está na cabeça de outros pares dentro da empresa, por que não também usar essa informação? Não temos mais tempo de esperar essa informação ser formalizada numa base ou estruturada para que ela seja útil. As pessoas têm maneira de resolver essas informações. Então, isso tem que vir já num primeiro momento.
Extremamente importante, como eu comentei, eu tenho na minha mão o que eu quero. Então, quais são os serviços que eu tenho na minha mão? Se eu quiser saber se um serviço está disponível ou não está disponível, antes de eu abrir um chamado, antes de reclamar de alguma coisa, eu posso já ver se existe algo conhecido e previsto. Mas eu quero receber notificação e alertas dos serviços, de todos os serviços da empresa? Não. Eu sei quais são a meia dúzia ou a dúzia de serviços que me interessam, e aí eu peço para seguir esses serviços. Assim como eu sigo informações no LinkedIn, no Facebook e meus grupos do WhatsApp. Então, eu escolho os serviços que eu quero seguir e a partir daí o sistema me notifica desses serviços. Então, não é mais aquela enxurrada de avisos. Sistema tal vai ficar indisponível para manutenção. Não me interesso por aquele lá, por que eu estou recebendo essa notificação? Por que eu vou ficar tratando essas notificações como spam no meu e-mail? A coisa muda a hora que eu tenho a possibilidade de escolher quais serviços me interessam. A partir daí eu tenho como evitar até de uma abertura de chamado, porque o serviço que me interessa eu já estou sabendo o que está acontecendo com ele. A outra forma também é o conhecimento em qualquer lugar. Quer dizer, eu quero algo que seja resolvido ou tenha uma necessidade a ser resolvida, esse conhecimento pode estar tanto numa base formal como em pares dentro da minha empresa. Imagina uma pessoa que trabalha numa loja, loja de departamento, loja de telefonia, farmácia, etc. e tal, ou até mesmo um gerente de banco, um profissional de agência de banco, que tem uma certa dúvida específica do exato momento que está acontecendo agora. Por exemplo, o que pode acontecer com taxas de investimentos estrangeiros com o que está acontecendo neste momento na União Europeia e na Inglaterra? Você não vai ter isso numa base de conhecimento pronta. Teus pares lá na regional da Inglaterra pode te dar informação quanto a isso. Então, o conhecimento tem que estar de qualquer lugar e ganhar esse uso, essa potencialidade justamente do social. O que vai separar um conhecimento do outro? Quão útil ele é, dependente de quem está mandando esse conhecimento, etc. Então, a informação começa a se tornar muito mais aberta. Eu não tenho que fechar a informação e deixá-la extremamente qualificada antes de torná-la pública. Às vezes não dá tempo. Eu tenho que ter essa informação qualificada, eu tenho que ter essa informação formatada, etc. Mas também tenho que ter abertura para que a informação dinâmica possa fluir. E também, logicamente, por que todos os lugares que eu vou nos meus aplicativos do dia a dia, o aplicativo já sabe onde eu estou. Eu vou fazer uma busca de qualquer informação, até mesmo no Google, pode reparar que as coisas já vêm em português. Por que a busca não vem em inglês ou não vem em russo? Porque ele tem o contexto de onde eu estou. Eu vou fazer seleção, que nem eu comentei que eu uso bastante, questão de cinema. Eu não fico mais escolhendo a cidade onde eu estou para escolher o cinema. Então, eu estou acostumado com esse tipo de portal self-service, em que eu não preciso mais ficar me identificando todas as vezes, falando todas as vezes onde eu estou e etc. Então, basta eu estar em algum lugar, essa oferta de serviço já tem que ser contextualizada com isso. Eu não vou pedir para consertar uma impressora que está totalmente longe do meu escritório. Na hora que eu vou abrir um chamado de impressora, essa oferta tem que trazer as impressoras próximas. Eu quero uma sala de reunião, um agendamento de um compromisso, que sejam salas de reuniões e agendamentos de compromisso próximos onde eu estou. Não fico eu procurando e fazendo toda essa busca. E como eu comentei, tem que estar em qualquer lugar. Eu tenho que estar dentro do escritório, fora do escritório, no caminho, dentro de um cliente. É a mesma comodidade que eu tenho no meu dia a dia, deveria vir para cá. Vamos dar um exemplo disso, então. Aí eu entro um pouquinho de demonstração só para solidificar a ideia. Tá? Então, um dos exemplos seria justamente, eu vou fazer uma pesquisa sobre o acesso às taxas de investimento internacionais. Um assunto que, de repente, a base de conhecimento não tem ainda. Algo vivo aí que eu estou precisando agora, uma informação extremamente nova. A ferramenta, nesse momento, não sabe o que eu estou querendo. Ela não sabe se eu quero um conhecimento, se eu quero abrir um chamado, se eu quero contatar alguém da equipe de investimento. Então, ela me traz todas as informações num estilo de linguagem natural relacionadas a essa frase. Então, comparando frase com frase, várias e várias opções. E aí eu vou filtrando. Eu quero itens, ou seja, eu quero serviços, eu quero ativos, eu quero coisas desse tipo. E aí, de repente, eu já tenho a própria informação dos investimentos ali dos ativos
já dizendo do serviço de investimento, dizendo que ele está em laranja. E tem uma notificação mais aqui do lado esquerdo, dizendo que vai ter realmente uma lentidão no sistema, ou está acontecendo uma lentidão, à 1 da tarde essa lentidão estaria resolvida. Conclusão, eu já nem abro um chamado porque eu já estou ciente. E por que eu estou ciente? Porque esses serviços que estão aqui do meu lado direito são serviços que me interessam. A TI pode ter disponibilizado 30, 40 serviços para que eu possa acompanhar, mas eu estou acompanhando, no caso, 8 serviços. Posso estar atrás de abertura de um chamado, sim. Eu tenho um problema de acesso, eu quero solicitar um acesso e tal, e venho aqui e abro o chamado. De novo, não fiz buscas novas, a ferramenta veio me trazendo opções diferentes. Posso ter conhecimentos úteis, vários conhecimentos relacionados, talvez com taxas, com tabelas, com investimentos, e ele me traz todas essas possibilidades de conhecimento. Solicitações que eu já abri. De repente, eu estou abrindo novamente uma situação e eu posso simplesmente agilizar minha necessidade olhando como foi feito da outra vez. A solução que foi dada da outra vez, eu executo de novo e tenho algo mais rápido. Não precisei abrir o chamado. Tem conversa, tem chat, tem postagem, tem grupo de discussão. Por que usar um WhatsApp que não é corporativo, ao invés de usar uma ferramenta corporativa e aproveitar de repente, uma conversa nessa ferramenta corporativa que está aqui, falando justamente de uma planilha. Pô, essa planilha que teve na conversa pode ser a própria planilha que eu estou querendo. Então, eu tenho aqui já direto, tirado de um chat, tirado de uma comunidade interna, tirado de um grupo de discussão interno, a informação que eu estava querendo. Mas esse exemplo que eu tinha comentado, não é necessariamente uma informação que já está lá direto na base de conhecimento, já foi amadurecida. Perfeito. Só que nesse exemplo, desculpa, eu posso trazer também um exemplo na mobilidade. Vamos trabalhar um pouquinho aqui no meu celular. Então, a mesma questão de investimento no meu celular, eu vou... Aí, agora veio. Eu vou lá e pedir algo sobre investimentos. Mesmo trabalho que teria. A solução me traz várias opções. Só que nesse caso eu vou querer o quê? Agendar um bate-papo com o meu gerente de investimentos, está lá embaixo. Ele é como se fosse um item lá, algo que eu posso contatar. E vou marcar uma reserva com ele da mesma maneira que eu marcaria uma reserva de sala de reunião, um outro tipo de reserva de bate-papo, de necessidade com a área de recursos humanos, de necessidade com o suporte. Então venho lá e digo que eu quero 1 hora, 0 horas eu não posso, né? 1 hora de tempo, e a ferramenta me dá toda a agenda disponível dessa pessoa aí de relacionamento de investimentos. Que nem eu comentei, poderia ser um agendamento de solução com a TI, um agendamento de um bate-papo com a RH, um agendamento da equipe de campo vindo na minha agência ou na minha loja fazer uma manutenção. E aí eu tenho lá, escolho quais são os horários disponíveis e pronto. Se eu tenho que ir até o lugar agendado, poderia ter essa visão de contexto aonde fica esse lugar. Então, eu vou diretamente ali. Ou posso pegar um outro exemplo. Posso pegar um exemplo em que eu já estou lá no local, detectei uma falha. Imagina que eu sou o gerente dessa agência bancária. Detectei uma falha e vou abrir um chamado no caixa eletrônico. Se eu estiver numa loja, a mesma coisa. A gente fez um exemplo até de uma loja de farmácias, onde o chamado era aberto com base no código de barra do remédio para fazer um pedido de renovação de estoque. Então, feita a leitura do código ou já posicionando onde eu estou, eu vou lá e abro um chamado. O que é interessante aqui? O portal já veio com as informações parecidas, relacionadas àquele tipo de equipamento. Então, não tem que fazer uma busca lá no portal para dizer que eu estou com uma falha de monitor. Ele vai, pelo contexto, encadeando um assunto no outro. E olha que interessante aqui, essa reserva que apareceu foi do exemplo que eu acabei de fazer agora há pouco. Eu pedi uma reserva de horário com o gerente de investimento e o meu Outlook já atualizou minha agenda. Quer dizer, em paralelo a coisa toda está acontecendo até mesmo por automação. Tá? Então, esse é o exemplo que eu teria um pouco para esse contexto todo de social, fazer uma busca em linguagem natural, de agendamento, de contexto, até mesmo abertura de um chamado, se for o caso. E aí a gente vai um pouco mais à frente, porque eu posso já ter na empresa alguns portais. Então, vamos trabalhar um pouco no conceito do que eu já tenho. Vamos falar, existe algo pronto em termos de portal, existe algo que eu preciso fazer de toda essa
demanda que o mundo atual já me pede. Então, vou unificar portais. Eu posso ter portais novos, totalmente refeitos já com esses contextos todos, e posso ter portais já anteriores aí. Como é que eu vou fazer? Unificar. Só que eu já vou unificar mesmo o portal legado meu, trazendo para frente do usuário que vai fazer solicitação um visual, que nem eu comentei, estilo Amazon, estilo uma loja.com brasileira que seja. Então, eu tenho uma oferta em prateleiras, que eu vou selecionando as ofertas mais comuns, as ofertas mais procuradas, tudo isso tem que estar na minha mão, pelo que eu comentei, tem que vir na minha mão isso tudo. E aí, onde quer que eu esteja, eu consigo fazer esse pedido, seja ele para a TI, seja ele para o negócio, seja ele para o RH, para o jurídico, para o financeiro, para os técnicos de campo, tem que ser um pedido unificado. E também colaborativo, como eu comentei. Nada impede de eu abrir um chamado, um exemplo que eu acho interessante, o funcionário novo. O funcionário novo envolve TI, envolve RH, envolve a questão aqui de mobiliário das mesas, etc. Envolve segurança, permissão de acesso. Então, essas áreas têm que estar unificadas, independente de qual catálogo elas já tinham ou não. Quanto for possível reaproveitar o existente, vamos juntar. Mas para o usuário final, para o usuário do negócio, para o usuário da empresa, interno, externo, tem que ser o mesmo portal, tem que ser a mesma cara que eu tinha mostrado aqui no slide anterior. Tem que ter não interessa se eu estou pedindo algo para a área A ou algo para a área B. A forma de fazer o pedido, a forma de fazer essa solicitação tem que ser a mesma. E o processo, consequentemente, acaba sendo unificado, até automatizado. Então, eu vou integrar coisas do legado com coisas atuais e vou, inclusive, trazer coisa automatizada. O que muda que eu comentei em termos de conceito, né? Vamos falar um pouquinho mais de conceito de novo. O meu desenvolvimento tem que ser outro. Até o momento atrás, nós fazíamos o desenvolvimento de portais pegando as necessidades dos usuários, trazendo aqui para um analista de negócio, algo que fizesse a especificação dessas necessidades, e isso eu passava para o corpo técnico de desenvolvedores fazer a solução mesmo. Então, toda vez que tinha uma necessidade, eu trazia, elaborava, levava para o corpo técnico, tinha seu tempo de projeto até a solução ficar pronta. E toda vez que tivesse uma alteração, uma necessidade nova, esse ciclo se repete. Então, cada mexida no sistema, eu tenho um tempo de projeto, ou até mesmo um conjunto de mexidas para trazer algum ganho, onde eu envolvo esses diversos níveis todas as vezes. E o projeto se torna lento, porque eu tenho que especificar, tenho que redigir corretamente, tenho que passar para a turma técnica faz, testa, homologa, para somente depois esse ciclo é completo. Como é que deveria ser esse ciclo agora, então? Eu já parto de alguns componentes prontos, soluções prontas de mercado, de comunidades ou mesmo de equipes de desenvolvimento, onde as necessidades, a hora que chegam, eu vou trabalhar direto com o usuário de negócio, usuário de empresa, interno, etc., com esse especificador. E esse cara consegue configurar aquele conjunto de ferramentas e componentes que ele tinha para já criar uma solução mais rápida. Então, eu não fico esperando algo ser feito, eu aproveito coisas prontas. Por isso que eu falei, todas as tecnologias existentes hoje, elas têm que estar como carta na manga para fazer o uso mais rápido possível. E na hora que uma nova necessidade surge, eu giro de novo esse ciclo. Eu pego um componente pronto, eu pego uma peça pronta, desenvolvida na empresa ou adquirida pela empresa, e vou encaixando e trazendo essa necessidade de forma mais ágil. Logicamente, em algum momento vai ter algo novo que não tinha sido pensado, componentizado ou adquirido antes. Entra para o corpo técnico devolve, mas o ciclo se torna um ciclo fechado nessa questão de configuração. Eu tenho coisas prontas, as necessidades surgem, eu faço uso dessas coisas prontas. Essa é uma grande mudança de como gerar a oferta de serviço, de como disponibilizar a oferta de serviço. Como é que fica esse exemplo? Vamos lá de novo, então, fazer uma demonstração para ilustrar um pouco mais isso daí. A mesma solução que agora há pouco eu fui lá, digitei sobre investimento, eu tenho um portal mesmo, onde eu vou lá vamos lá, deixa eu escrever aqui. Vou pedir algo de investimento e, de repente, o que eu tenho dentro desse portal, nessa oferta,
é justamente a possibilidade de um acesso ao sistema de investimento. Eu tenho um banner, uma propaganda, da mesma maneira que a gente tem quando vai adquirir um produto em loja eletrônica. Eu tenho uma descrição desse produto, comentário se o produto é bom ou não, ponho o produto no carrinho e tal, e solicito. Esse exemplo que eu tenho é bem simplista. Eu não tenho um questionário para responder, umas 2, 3 perguntas para falar detalhes. Eu quero acesso ao sistema de investimentos. A ferramenta já sabe quem eu sou, se pode, não pode ter acesso, já tem uma automação por trás, quer dizer, eu já tinha um serviço de investimentos e que a única coisa que eu trouxe para cá é uma forma de solicitar moderna, de acordo com as tecnologias atuais, mas eu continuo usando aquele sistema de investimento e automação existente. Abri o chamado. Como é que eu faço isso por trás? Então, esse que é o exemplo que eu ia comentar. Como é que eu crio esse catálogo em cima de um sistema já pré-existente? Vou lá, eu vou pegar ele que já está criado e só vou dar uma mexida para dar uma exemplificada. Esse catálogo que foi criado, eu venho e coloco lá. Quais são os custos disso? Posso colocar um custo no pedido, eu vou solicitar máquinas virtuais, eu vou solicitar esse próprio acesso ao sistema e quanto custa esse acesso. Tem preço ou não, depende da estrutura da empresa. Posso colocar um acordo de nível de serviço. Lembrando, o pessoal que já conhece ferramentas como o Remedy da BMC, tem lá toda a parte HSM com os seus SLAs. Mas aqui eu estou falando o quê? É um portal onde eu estou trazendo soluções até legadas para esse mesmo grupo de solução de portal. Então, se essa solução legada não tem uma capacidade de SLA, eu aproveito e crio essa capacidade aqui. E digo qual que vai ser lá, em horas, qual que é o tempo dessa execução. Como eu estou tratando de uma automação, eu botei 2 horas porque eu não dependo de ninguém. Até estou sendo generoso aí com a automação, vamos dizer. Amarro com questionário, se for o caso. Nesse exemplo que eu tinha colocado bastante simples, não tinha nem questionário, mas eu amarro no workflow. Então, eu pego um fluxo e eu não vou mais programar a ferramenta como costumávamos fazer em várias soluções. Eu já tenho um fluxo pronto, que está, esse criar conta e esse sincronizar carteira são chamados do sistema que eu já tinha no meu legado, e eu vou só trazer aqui uma novidade, eu quero um aprovador antes de tudo isso. Então, eu quebro a flechinha, trago lá uma solicitação de aprovação, ajusto a minha flechinha e, logicamente, eu estou tratando de um fluxo com if, com paralelismo, com sequencialidade e tudo mais. Com isso, eu tenho a minha solução disponível no portal. Eu dei uma cara para ela, ofertei da maneira que a gente está acostumado a ver essas ofertas, dei SLA, dei custo, posso colocar questionário e disponibilizei, inclusive, uma automação ou uma integração com sistemas já legados. Tá? E aí tem um terceiro assunto que eu acho interessante a gente entrar, que nem todas as áreas podem ser tratadas como a gente trata as questões de TI ou certas questões de negócio. Temos já em nossas empresas vários sistemas aí de IT, sistemas do tipo ITIL. Só que, será que esse sistema é interessante para áreas como RH, ou uma área como jurídico, uma área como financeiro? Por que essa pergunta, se ele é interessante ou não? Porque mudam algumas premissas muito fortes. Eu não posso chegar numa área de RH e falar de fluxos lineares, de processos lineares, como a gente tem dentro do ITIL. Uma equipe resolve, a outra equipe continua, devolve para a primeira equipe. Normalmente, as tarefas de uma área de RH, de uma área financeira, tem mais de uma pessoa envolvida. O fluxo ele é mais complexo, mais paralelizado do que os fluxos de ITIL. As permissões, aqui é um fator essencial, as permissões numa ferramenta de TI, de ITIL, elas são todas pré-definidas. Para uma área dessa, não existem permissões pré-definidas. As estruturas da área são mais flexíveis, mais expansíveis. E isso traz também o quarto item aí, que é justamente o sigilo da informação. Eu tenho perfis e funções diferentes, eu tenho informações sigilosas onde, para uma ferramenta de TI, se o chamado está dentro de uma equipe, se um chamado está dentro de uma empresa, seja uma empresa parceira tratando, todo mundo dessa empresa pode enxergar o chamado. Até é bom que enxergue para ver se ele ajuda rapidamente na solução disso. Muitas vezes você trabalha ali coletivamente para resolver uma situação. No RH, não.
muitas vezes o profissional sentado na mesa do lado não pode enxergar aquela informação. Então, o padrão de uma ferramenta de TI já não casa, principalmente por esse grande aspecto. É diferente as formas de permissões e acessos, é diferente a forma de acesso à informação e o sigilo do dado, onde um sigilo pode chegar a ponto que nem o DBA da solução pode enxergar, que nem o profissional sentado ao meu lado, que também é parte da mesma equipe, pode enxergar. Então, uma solução de TI pode até ajudar áreas desse tipo, mas não vai resolver. Ela vai ser um meio de campo entre a solução tradicional do vai e vem de e-mail para um pedido e uma solução realmente pensada para áreas desse tipo daí. Então, como é que fica isso em termos de exemplo? Vamos lá. Eu, como funcionário da empresa, vou fazer um pedido. De novo, pode reparar que eu não estou num portal diferente, eu estou no mesmo portal. Eu vou fazer esse pedido, quer dizer, na verdade eu vou lá percorrer o portal e vou achar no meio das ofertas ali, como se fosse uma loja, o que eu quero pedir. Na verdade eu vou fazer uma reclamação ali da minha última PLR que veio paga indevidamente. Aí eu vou ter um questionário e vou lá escrever lá que houve um pagamento menos do que deveria ser. Imaginava tanto, caiu na minha conta menos. E aí eu vou entrar no detalhe. Repara que logo em cima já tem lá, manter a confidencialidade. O que significa isso? Eu já sei que esse campo já está confidencial. Nem mesmo as pessoas que estarão tratando esse chamado vão ver essa informação, a menos que seja a pessoa permitida para ver essa informação. Eu digo em que período aconteceu. Aí o questionário, que nem eu comentei, estamos falando de um modelo sem formulário. O formulário ele chega a existir somente para o detalhe estritamente necessário. Não é aquele formulário extensivo onde eu estou dizendo quem sou eu, etc., departamentos que eu trabalho, etc. As respostas são dadas de acordo com o contexto. E, logicamente, formulários leves, poucas perguntas. Se eu tiver 10 perguntas, o cara não vai querer abrir. Como é que fica isso por trás? Então, a forma de abrir não muda nada. A forma de abrir, se eu estou abrindo TI, se eu estou abrindo RH, se eu estou abrindo em sistema legado, que foi o segundo exemplo que eu dei, não muda. Internamente, o que muda? Eu tenho uma ferramenta em que, de novo, naquele fluxo ágil, eu posso fazer com que não seja uma pessoa obrigatoriamente TI ou não seja uma pessoa obrigatoriamente técnica que vai configurar esse portal. Então, na hora que eu crio uma solicitação que vai para o portal, ou algo vai para o catálogo, eu coloco lá informações úteis. Já ponho um FAQ, né? As perguntas frequentes. Eu vou criar o questionário que o usuário vai responder, eu vou criar de uma forma interativa, visual. Eu não quero que seja uma pessoa extremamente técnica fazendo isso, eu quero que o processo seja mais ágil, lembra? Então, as perguntas estão aqui cada vez abrindo essa árvore, por quê? De acordo com uma resposta, mais perguntas aparecem ou menos perguntas aparecem. Então, eu vou criando esse fluxo, incluindo ali as diversas possibilidades de resposta e as diversas possibilidades de perguntas novas. Como é que eu faço isso? Eu entro nesse formulário aqui que eu estou preparando, ponho ele em formato rascunho e aí eu tenho diversos tipos de perguntas que eu arrasto e colo. Da mesma maneira que eu faço com tarefas. Eu tenho um fluxo, de novo, onde tem os passos que vão ser executados, que podem, nesse exemplo que eu tenho, envolver mais de uma pessoa ou mais de um grupo de trabalho em cada momento. Basicamente, eu arrasto as caixinhas da esquerda para a direita para criar esse fluxo. Eu tenho que eliminar a necessidade de programação para que eu possa eliminar a necessidade daquele ciclo completo. Que eu tenho aqui requisitos para depois levar para o desenvolvedor tem que ser um cara técnico, etc. E, logicamente, a riqueza de visualização tem que ser em formato aberto. Eu não tenho que estar com texto engessado. Eu ponho figura, ponho link para outra informação, ponho cabeçalho. Então, toda essa descrição informativa tem que estar mais rica na forma de ser apresentada. A grande ideia era justamente passar esses conceitos todos sem ir totalmente a fundo, porque não teríamos tempo e, logicamente, dependendo da situação, da empresa, da pessoa, vai ter mais interesse num assunto, mais interesse no outro. Então, o que é importante lembrar de toda essa apresentação aqui? Temos que ter o envolvimento dos profissionais, ou melhor, pessoas, da maneira self-service. Lembrando daquele self-service real.
onde o self-service significa resolver por conta própria ou resolver da maneira mais rápida, não abrir chamado da maneira mais rápida. Temos que padronizar e automatizar. Se existem processos já existentes, soluções já existentes, têm que ser trazidas para esse mesmo formato novo. Eu não posso deixar coisas antigas no formato antigo, coisas novas no formato novo. Então, eu acabo unificando esse centro de serviços digital. E por que centro de serviços? Porque eu não estou mais falando só de TI. Eu estou unificando o catálogo, a oferta de serviços da empresa toda, onde quer que esteja. E vou ter que potencializar os serviços com contexto, tanto o contexto social de troca de informação, como o contexto do que me interessa. Eu, Ricardo, me interesso por tais assuntos, eu estou em tal lugar. E, consequentemente, aumentar a segurança de tudo isso. Informação confidencial tem que chegar no nível de confidencialidade que nós não tínhamos antes. Informações ágeis e abertas ou que possam ser disponibilizadas, realmente mais disponibilizadas. Então, de toda a ideia, sempre lembrar disso. Estamos falando de um self-service novo e diferente, estamos falando de uma agilidade, estamos falando de tecnologias existentes hoje que temos que fazer uso, estamos falando de um tipo de dia a dia mais social, que a gente tem que trazer para dentro. E isso tudo acontece numa seguinte situação. Ou eu me torno digital a esse ponto, ou a minha oferta de serviços cresce para esse ponto, ou eu acabo sendo extinto. Por pesquisas aí deixa eu até lembrar aqui os institutos, do IDC e um outro que agora eu não lembro, as empresas vão perder essa competitividade se não entrarem nisso logo. 75% das empresas do SP500, da Bolsa Americana SP500, vão deixar de existir até 2027. E a gente tem que pensar o seguinte, por que esses números americanos a gente até pensava, número americano, número internacional não me interessa. Interessa sim. Interessa sim porque o meu competidor nessa hora, da minha oferta de serviço para o cara final, ou até mesmo a minha oferta de serviço interna, o meu competidor não é mais o competidor nacional. O meu competidor agora é o competidor do mundo todo. Qual é a dificuldade das empresas internacionais virem para o Brasil? Se nós não estamos mais falando de um mundo físico, estamos falando de um mundo totalmente virtualizado, onde na palma da mão eu compro uma coisa numa loja internacional e mando entregar em casa. Onde se eu quiser abrir uma conta em bancos internacionais que estão chegando, outros tipos de empresas que estão chegando no Brasil, é uma mera questão de pouco tempo. As barreiras físicas já não existem. É só uma questão de viabilizar o negócio. Desculpa, eu revisei, gente, 1000 perdões. Uma pessoa até acabou escrevendo aqui no chat, seja extinto, não instinto. 1000 perdões, porque realmente eu errei esse daqui e ficou feio. Então, seja digital ou seja extinto. 1000 perdões por esse furo aqui, pessoal. Então, vamos trabalhar lembrando que esse ser digital, essa modernização necessária e essa oferta de serviços, ela vai ser comparada com empresas do Brasil e fora do Brasil. Não estamos mais falando de um mercado muito fechado, uma vez que o nosso mundo já não é tão fechado. Acabei adiantando aí uns 5, 10 minutos a mais do que estava previsto. Peço desculpas também, acho que seria bom manter sempre dentro do prazo fechado, mas podemos abrir os microfones aí, não sei como a Laura costuma fazer, ou via chat ou via microfone, para perguntas, algum detalhe adicional aí. Fiquem à vontade ou por escrever ou por abrir o canal de áudio. Posso aguardar um pouco aqui, ver se vem alguma questão. A Laura e a Ana estão comentando que podem falar. Acho que o canal de áudio já deve ter sido liberado. Justamente, ou falando ou pelo chat. Agora acho que abriu, né? Abriu, Ei, Carnevale, Beatriz Tavares, tudo bom? E deixar a pessoa que está falando com melhor aqui. Carnevale. Isso, pode falar. Pode falar.
Beatriz, estou ouvindo. Pessoal, eu peço que mantenha o canal de áudio fechado. E a pessoa que pediu acesso falar. Agora, tem como você canais de áudio e deixar só a Beatriz? Alô? Beatriz, quer tentar escrever então? Você ia colocar uma pergunta? Desculpa, acho que a ideia da abertura do canal de áudio, nem todos perceberam que estavam abertos, aí, gerando muito chiado. Tá. Eu entro em contato com a Beatriz, eu tenho o telefone dela, já tiro a dúvida dela especificamente. Então, acabou não dando muito certo essa forma aqui. Desculpa, pessoal. Próximos passos. Informações. Entre em contato com a Laura Menick, @bmc.com, ou Byron Rodrigues, @bmc.com. Qualquer tipo de dúvida, comercial ou técnica, logicamente, se for técnica, eles repassam aqui para a equipe mais técnica. Comercial, eles também podem trabalhar isso, agendamento, etc. e tal. Próximos passos também, agenda de webinars. Temos previsto um webinar desse tipo por mês. Geralmente, na última semana do mês, nós estamos colocando. Então, já se preparem que vai vir convite estes próximos dias para o próximo assunto. Outro próximo passo, Remedy User Group Brasil. Eu vou aproveitar, no meio do mês de julho, enviar um convite mais amplo para todas as pessoas que participaram deste webinar, também tomar conhecimento do Remedy User Group Brasil, que algumas pessoas mais próximas já vieram amadurecendo a ideia comigo aqui. É uma demanda, vamos dizer, não BMC, é uma demanda dos clientes BMC em cima desse grupo Remedy User Brasil. Tá? Então, esses seriam os próximos passos e os contatos aí que teríamos. Muito obrigado a todos. Desculpe qualquer ajustezinho aí de demanda. Obrigado. Estou fechando aqui áudio. Por favor, entre em contato com qualquer necessidade. Muito obrigado.